Está em aberto o novo conceito estratégico de defesa nacional. O debate parlamentar para discutir as grandes opções foi adiado para depois de 25 de janeiro. Em suspenso estão então as grandes opções do novo conceito, que deixam cair algumas das propostas feitas pela Comissão criada para rever o documento. O processo começou em junho do ano passado, quando tomou posse a Comissão de Revisão do Conceito Estratégico de Defesa Nacional. Em cima da mesa, as novas linhas que iriam substituir o documento em vigor desde 2003. O novo conceito foi aprovado em Conselho de Ministros no final de dezembro e chegou ao Parlamento no início deste ano. Mas o debate ainda está à espera de uma data na agenda da Assembleia da República. Ainda antes de o documento ser discutido publicamente, já se começava a sentir o mal-estar com algumas das propostas da Comissão, sobretudo no capítulo das forças de segurança. A Comissão defendia, por exemplo, que a GNR devia passar a combater a criminalidade mais violenta e o terrorismo, enquanto a PSP ficaria orientada para o policiamento de proximidade. Ora, a PSP não gostou da ideia e contestou desde logo o esvaziamento de competências e o desmantelamento da Polícia de Segurança Pública. A Direção Nacional da PSP chegou mesmo a ameaçar com a demissão. Certo é que as grandes opções do novo conceito estratégico, que chegaram ao Parlamento em janeiro, já não contemplam essas propostas da Comissão. Reconhecem apenas que é preciso clarificar o modelo e que é necessário eliminar redundâncias. Para além deste ponto mais polémico, as grandes opções do Conceito Estratégico de Defesa Nacional defendem ainda uma nova forma de articulação entre as forças de segurança e as forças militares, sobretudo em caso de emergência nacional. Alertam ainda para a necessidade de equilibrar os gastos das Forças Armadas entre pessoal e operações e defendem que o setor deve maximizar práticas de duplo uso e partilha de recursos. O documento do Governo define novas linhas de ação estratégica para o país e aponta o equilíbrio financeiro, o crescimento económico e o emprego como grandes prioridades. Bom, senhores, agora tenho mesmo que apelar ao vosso poder de síntese. Vamos ter de abordar a questão da GNR. Nós temos para aí 20 minutos, não temos mesmo para falar da GNR e da PSP. Deixem-me só situar, da forma mais breve que eu conseguir. Houve uma comissão que propôs, a pedido do Ministro, um conceito estratégico de defesa nacional, onde defendia uma reorganização do território e a distribuição da PSP muito reduzida em relação à da GNR, o que levou, aliás, em dezembro, quando a PSP percebeu que era essa a proposta da Comissão, a que alguns dirigentes nacionais dessa polícia ameaçassem demitir-se. Estarão livres desse perigo, porque, segundo parece, no documento do Governo, nas grandes opções do conceito estratégico, isso é tratado num parágrafo breve e lacónico, que diz simplesmente que, de facto, temos um modelo dualista, não é? GNR e PSP, que às vezes pode trazer alguma confusão, tem que se rever isso. Dr. Nuno Severino Teixeira, o senhor fez parte da Comissão. Não só. E não só, eram 25 pessoas, tenho 3 aqui, pelo menos. Já me era 20, já está a dizer que não. Isto resolve-se assim? Temos um problema, temos um modelo dualista? Não, que desperdício é que há pelo Governo não optar pela solução que é proposta pela Comissão, por exemplo? Bem, eu vou dizer, eu não falo pela Comissão, falo por mim próprio. Eu aqui há uns anos atrás, já em 2004 ou 2005, já não me lembro, fiz um estudo sobre a reforma do sistema de segurança interna e nesse estudo, enfim, havia várias possibilidades, vários cenários, desde o que a gente costuma dizer, o business as usual, portanto, tal e qual como está, até à integração total de uma só polícia, e, portanto, havia, digamos, 5 cenários que são possíveis. Agora, aquilo que, portanto, a forma como a coisa foi posta, enfim, não conheço os meandros internos, da forma como foi posta na comunicação social, parece uma coisa bastante simplista. Eu acho que, tal como acontece com as Forças Armadas... A proposta da Comissão é isso que está a referir? Não, estou a dizer a forma como foi feito esse debate. Eu só vi o que foi, digamos, a forma como isso foi feito na comunicação social. Agora, eu acho que... O relatório da Comissão não era público quando houve aquela reação... Mas isso é o menos importante. Eu julgo que o mais importante é o seguinte, é que teremos que raciocinar para a segurança interna e para o instrumento que o Estado tem na segurança interna, que são as forças de segurança, da mesma forma que raciocinamos para a segurança internacional, ou seja, para a defesa externa do país e para o instrumento que são as Forças Armadas. Aquilo que é preciso perceber é quais são, digamos, os riscos, quais são as ameaças, qual é o tipo de criminalidade, no fundo, qual é o ambiente
de segurança ou de insegurança que se vive, para definir o nível de ambição que se quer para as forças de segurança. Quer dizer, o que é que o Estado quer das suas forças de segurança. E depois de dizer isso, é possível organizar de várias maneiras. É possível organizar de várias maneiras. Estamos a falar num plano meramente teórico. É possível organizá-lo de várias maneiras. É possível haver uma só polícia. É possível haver duas polícias, uma civil e uma militar. É possível haver uma polícia de ordem pública que corresponde às valências da GNR e da PSP separada da polícia criminal. Sim. Enfim, há vários modelos possíveis. Enfim, eu não sei o que é que se passou, digamos, na sequência disso. Aquilo que me parece, a mim, claro, independentemente, digamos, das hipóteses que são possíveis, é que Portugal tem interesse em ter o modelo dualista que tem. Ou seja, de ter uma polícia de natureza civil e uma polícia de natureza militar. Isso tem razões históricas, mas não tem só razões históricas. Tem razões também de funcionalidade das polícias no plano interno e no plano externo, ou seja, no plano das missões de segurança internacional que essas forças de segurança fazem. Ou seja, de facto, digamos, os países deste arco da Europa do Sul, o caso da Espanha, o caso da França, o caso da Itália, são países que têm essa tradição, com formas de organização diferentes. Numas são separadas das Forças Armadas, as guardas, noutras são ramos das Forças Armadas, noutros são, digamos, ramos do Exército. Não interessa. Interessa que a esta cultura da Europa mediterrânea corresponde esse tipo de modelo em que há uma polícia de caráter civil e uma polícia de caráter militar. Acresce a isso, não vale a pena agora vermos as razões históricas em Portugal, acresce a isso que a funcionalidade das polícias de natureza militar, que são, digamos, polícias um pouco mais musculadas, são importantes, para não dizer que são decisivas, em certas áreas da segurança em situações pós-conflito. Ou seja, quando já não é necessária a intervenção das Forças Armadas porque o conflito acabou, mas em que a situação não está ainda completamente normalizada para ter uma função de polícia civil, e estas gendarmerias, portanto, estas forças como a GNR, têm uma função internacional muito importante. Eu penso que não é preciso dizer mais em Portugal do que olhar para a função que a GNR desempenhou em Timor. Basta isto para dizer porque é que é importante termos uma polícia de natureza militar. E, portanto, independentemente dos arranjos que se possam ter relativamente às outras polícias de natureza criminal, de fronteiras, etc., eu julgo que a Portugal convém ter este modelo com duas polícias, uma de natureza civil, outra de natureza militar. Sr. General. Eu acho que sim, também sou da opinião, acho que deve haver modelo dual, só que, havendo modelo dual, tem que se adaptar as competências e as missões das várias forças àquilo que justifica o modelo dual. Isto é, se nós temos uma força militar que tem determinadas capacidades e temos uma força civil que deve ter outras capacidades, se tem as mesmas capacidades, não se percebe, então depois temos que adaptar as missões e os dispositivos a isso, para evitar redundâncias e duplicações, que é o que existe neste momento. Portanto, de facto, eu concordo com o modelo dual, mas acho que deve ser racionalizado. Eu antes, não sei se me vai fazer mais alguma questão, mas eu não queria deixar de falar uma coisa que é muito importante, que é o moral dos homens e das mulheres que servem nas Forças Armadas e dos homens e das mulheres que servem nas Forças de Segurança Interna. Um moral que passa por eles se serem dignamente tratados, de verem os seus direitos e a sua condição, ou a condição militar, ou a condição de serviço policial respeitados, etc. E isso é uma coisa tão importante como tudo mais que nós estivemos a falar, ou mais importante ainda. E isso é preciso terem atenção, os responsáveis políticos devem ter atenção a isso, porque o pior que há é termos forças armadas desmoralizadas, termos polícias e guardas republicanos desmoralizados. Isso é muito importante. E julgo que existe esse perigo de, enfim, ir longe demais na forma como a condição militar está, na parte militar, e a condição policial na parte policial, estão a ser afetadas. Isso, enfim, aproveito esta oportunidade para chamar a atenção, porque isso, de facto, para mim, é a questão essencial de tudo isto.
Eu estou de acordo na existência de duas forças. O problema é que Portugal não tem duas, tem 7. E além de ter 7, depois tem 18 órgãos chamados OIC, órgãos de investigação criminal. Eu contei 27 quando fiz aquele estudo. 27, eu contei 19. Até a Santa Casa da Misericórdia, não sei se sabe, por causa dos jogos. Coitado do Santana Lopes. Não sabia, também dirigia uma força policial. Espero que ele não tenha problemas. Agora, o problema não está em uma guarda republicana militar nem uma polícia civil. Está no conjunto de forças policiais. Nós temos polícias a mais em Portugal. É o problema das capelinhas e, portanto, aquilo que se aplica, que o Sr. Jornal disse muito bem, há necessidade, já que temos duas, e temos duas por razões marcadamente culturais e funcionais. Históricas. Os culturais têm a ver com a nossa história. A Guarda tem 200 anos. Foi criada em 1801. Tem 210. Portanto, 211 anos já. A Polícia de Segurança Pública é mais recente. Agora, há uma tendência natural em Portugal, e houve, para pulverizar e criar várias polícias. Repare, você tem, além da Polícia Judiciária, a Polícia Judiciária Militar, tem a ASAI, tem a Polícia Marítima, Serviços Estrangeiros e Fronteiras, PSP e GNR. Ou seja, o grande problema que Portugal precisa é de encontrar uma forma. É polícias municipais. As polícias municipais também. Mas eu conto é que elas têm poderes de investigação criminal, pelo menos. Ora bem, e portanto, o que acontece é. A polícia Marítima não tem. Mas quer dizer, aquelas estão integradas no chamado Sistema de Segurança Interna. Forças ou Serviços de Segurança Interna. Todas fazem parte. E portanto, o que Portugal precisa, do meu ponto de vista, é, com uma visão de organização futura, delimitar funções e reagrupar. De modo a que tenhamos, do meu ponto de vista, uma polícia civil e uma polícia, que eu não chamaria agora a réplica de uma polícia. Porque ela também tem funções de polícia. Mas, Ana, quem controla a área ambiental, os delitos ambientais em Portugal, é a Guarda Republicana, que tem uma função também fiscal. Toda a sua brigada tem a ver com o trânsito de mercadorias, é a Guarda Republicana, que tem uma função de controle dos transportes, que tem uma função de proteção de portos e aeroportos, por exemplo. Ou seja, a Guarda Republicana é uma guarda, é uma entidade de espaço. É uma unidade de espaço. E, portanto, é uma entidade que tem que ser considerada de uma maneira muito ampla. Agora, com delimitações na área policial, que é uma área de fronteira e contiguada à polícia, tem que ter funções e, digamos, bem redelimitadas entre uma outra. Por outras palavras, o que é pedido a Portugal nos próximos tempos, nos próximos anos, é uma reforma do sistema da segurança interna que reduza o número de entidades policiais, que as agrupe e que delimite claramente a função de cada uma, para não se acontecer as sobreposições, que é o mais caro e o mais grave e até o mais pernicioso para o funcionamento interno. Elas duplicam-se e competem entre elas também. Competem. Até, desculpe, só para acabar, até a investigação criminal. Por exemplo, a Polícia Judiciária nunca se sabe, às vezes, a quem é dado um processo, apesar de um quadro da moldura penal ser específico para a Guarda da Polícia, diferente para a PJ, a gente sabe porquê. Mas isso há um bocadinho em todos os países. Eu nisso sou muito. Vejo aqueles filmes americanos todos onde estão sempre em grandes competências. As polícias estaduais e o FBI. Isso é natural. Isso é natural e pensei que passa-se um bocadinho. Mas você está habituado a falar de grandes países. Num país pequeno como nós, não faz pequenos também acontece. Eu sei, mas era melhor evitar. É mais barato para todos. Não, eu queria só dizer, de um ponto de vista teórico, quer dizer, a tendência que deverá, provavelmente, enfim, perseguir-se é a da clarificação funcional. Exatamente. Isso é fundamental. Esse é que é o princípio fundamental. Tudo isto é complicado, tudo isto é difícil, tudo isto é complexo porque naturalmente joga com, digamos, as culturas corporativas de cada uma das instituições e isso é muito delicado. Portanto, é um processo longo, é um processo que tem que ser feito com muita prudência, mas o princípio orientador é o da clarificação funcional entre os órgãos de... Que nenhum Ministro da Administração Interna conseguiu fazer até agora por causa precisamente desses interesses corporativos. Ou nestas coisas têm naturalmente e muitas vezes, para além dos aspectos corporativos, aspectos políticos que recaem sobre os ministros. Ou seja, quando um ministro perde uma polícia, ou se um ministro perde uma polícia, vê-se politicamente menorizado e, portanto, cria imediatamente, digamos, grandes dificuldades. Então não vale a pena ter ministro. Não, tem uma maneira de fazer isto.
tem uma maneira de fazer isto. É que esse tipo de questões devem estar no programa eleitoral dos partidos, devem ir às eleições Esse para grande que estejam, utensílio na democracia para portuguesa. que estejam devidamente legitimados politicamente no dia em que quiserem fazer essa reforma. Só há duas polícias que foram extintas. A polícia do Porto de Lisboa, em 83, e a Guarda Fiscal. Já disse, isso é no anterior regime. Estou a falar de democracia. E a segunda foi a integração da Guarda Fiscal na Guarda Nacional Republicana. Só essas duas é que ocorreram até Mas nem hoje. foi Ministro da Administração Interna. Fui por acaso, mas o Dr. Nuno Severino Teixeira também foi. Eu sei. Não. Estou bem a acompanhar. Por acaso a extinção do Mas sentiram esta dificuldade de... A extinção da Polícia de Lisboa fui eu que a fiz. Ainda conseguimos, porque era muito pequena. O professor Semeia não era capaz de a fazer. Não, Ana, é preciso uma vontade política muito forte por parte do Governo. Agora, isso é a última questão. Você disse muito bem, e o Nuno disse muito bem, que para se fazer coisas destas tem que estar legitimado pelo voto popular. Quero chamar a atenção que alguns comentários que eu ouvi de inusitada esta reforma da segurança interna é porque não leram o programa do PSD. Está lá. Está lá tudo, está escrito. Está lá escrito o que é que se pretendia fazer. Ou seja, o PSD... Nós já nos habituámos a não dar O muita PSD aos programas. levou a sério o seu contrato eleitoral nesta matéria, escreveu, assumiu os A riscos. gente acha que os programas eleitorais são mais ou menos todos iguais. O que as pessoas pensaram é os impostos, a troika... Não, nós Não esquecemos viram para os isso, programas pá. eleitorais tal como os partidos chegaram às Esquecemos. A eleições. gente, no fundo, olha para a cara ainda olha para isso, para a cara do líder e dá-lhe mais ou menos confiança, normalmente menos, àquela que ainda dá menos, ou mais, fica. Mas sobre as polícias foi o único que ainda não se... Não tinha assim muito a dizer, eu acho que há de facto aqui um ponto, quer dizer, olhando assim, a Guarda Republicana a Guarda Republicana, de certo modo, foi um corpo, pelo menos na história moderna portuguesa, era um corpo altamente militarizado. Aliás, na Primeira República os democráticos numa dada altura quiseram fazer uma espécie de exército paralelo, isso contribuiu fortemente para o 28 de maio. Um deles foi Primeiro-Ministro. Foi. O chefe da Guarda Foi. de 21 ou 23 Foi o Coronel Liberato Pinto, pai do foi Dr. Primeiro-Ministro. Pinto, pai do Dr. Luís Pinto. Foi Primeiro-Ministro, Exatamente. atenção. Não, A Liberato Guarda Pinto, já teve um era o Primeiro-Ministro. chefe, Era o chamado governo da Guarda, Ora, portanto, isto era de facto uma força. Preciso desarmá-la Tinham à artilharia, força. exatamente. Tinham artilharia, tinha essas Desarmar coisas. a GNR. Depois penso que no Estado Novo passou a haver aquela divisão, a Guarda Republicana era rural, não é? E a polícia andava sobre os dois A guardas GNR era o exército da República. A República desconfiava do da exército. Guarda Municipal também, não é? Por causa dos africanistas, enfim, eram muito ligados à monarquia e, portanto, desconfiava. E, portanto, criou um novo exército armando a Guarda Exatamente, a partir de 17 que conquistou o poder. É uma força que, de facto, é uma força militar que depois passa a ter, digamos, mais funções, também funções policiais. Acho que este ponto que o Nuno Severino Teixeira falou tem, de facto, nesse aspecto, eu tive ocasião de conviver e conhecer alguns oficiais. Tinha, aliás, essa tradição. Os oficiais da Guarda vinham das Forças Armadas, durante muitos anos foram destacados, não é? Sim. Agora, como eles precisam, embora sejam militares, precisem de uma formação policial bastante forte, porque, de facto, a função policial tem características bem diferentes das funções. E é por isso que é importante que os oficiais da GNR cheguem generais. Exatamente. E onde chegar. E onde chegar. Porque veio já desde Alferes da Academia Militar. Exato. E já temos tenentes Também coronéis. já tem um corpo, é um corpo já distinto. Por isso é que os antes, oficiais mais generais cedo, ainda são do Exército, Claro. porque na fita do tempo, os oficiais da Guarda Republicana formados à Academia Militar ainda não chegaram à patente de coronel sequer. Mas agora arriscávamos-nos a voltar ao início do nosso debate, não é? É que para eles chegarem a generais é preciso que entrem outros. Não, é o problema é o problema de vasos comunicantes entre o Exército e a Guarda. Deixava de haver um vaso comunicante. Bom, não será nesta legislatura, pelo aquilo que percebemos, Não, que haverá vai demorar. uma definição clara de funções entre a GNR Eu e a acho que PSP. eu estou enganado. Desculpe. Não concorda? Eu estou convencido que é necessário fazê-la. É necessário fazer reforma do Estado. Isso não é o mesmo que eu disse. Pois Eu não, disse que não vai infelizmente. acontecer, não disse que não era desejável que A gente está acontecesse. convencidas e que nunca vão Você acontecer. está mais pessimista do que nós todos. Do que eu. Não. Eu tenho esperanças que se faça.
Meus senhores, foi um gosto e um privilégio ter vestido aqui na edição da noite. Muito obrigado. Olhamos então para as grandes opções do Conselho de Estratégia e Defesa Nacional, que irá um dia destes a debate no Parlamento. Já teve data marcada, aliás, esta semana foi depois adiado. Continuaremos atentos a este assunto. Boa noite, até amanhã.